Mensagem de otimismo. A nossa mensagem de otimismo de hoje tem tudo a ver com aquilo que eu tenho comentado com você. Passada a Páscoa, vem o mês de abril. E que abril possa abrir os seus caminhos. Agora, quantas e quantas vezes nós morremos de medo de abrir novos caminhos, morremos de medo de abrir novas portas, abrir novas janelas. Quantas vezes morremos de medo de abrir o nosso coração? E num momento como este, a esta hora do dia, quantas e quantas vezes deixamos a oportunidade passar na nossa frente por medo? Medo de experimentar, medo de ser, medo de não se tornar, medo de se frustrar, medo de amar, medo de se abrir ao novo. Sonhe e vença. Você certamente sente ou já sentiu medo de alguma coisa. Você sabe que é verdade. Vamos encarar a situação com naturalidade, meu amigo, minha amiga. Afinal de contas, o medo pode ser saudável quando nos ajuda a preservar a vida. Sabe aquela história do medo de atravessar a rua? Pode ser importante, pode salvar a sua vida. O medo de não entrar no rio pode salvar a sua vida. Então tem determinados medos que são saudáveis, que nos ajudam a preservar a nossa vida. Mas muitas situações nos expõem à sensação de medo. E é necessário vencer a maioria dos medos. Um clima de competição no mundo profissional, o medo do novo, o medo das pessoas, o medo de fracassar, o medo do desconhecido. Sabe, às vezes você recebe uma proposta melhor de emprego e você tem medo. Eu conheço uma pessoa, por exemplo, que foi uma vez convidado a trabalhar numa grande rádio em São Paulo. Só muito tempo atrás. E ele não veio. Não veio. Sabe por quê? Porque as pessoas falaram para ele que a cidade grande era terrível, que aqui viviam monstros, somente pessoas mal-humoradas, pessoas mal educadas, pessoas querendo levar vantagem. E com medo disso tudo, ele não veio para a cidade grande. E ficou lá na sua cidade. E carregou para o resto da vida a frustração. Lá no fundo do seu coração, esta pessoa que eu tive o prazer de conhecer, que era uma pessoa maravilhosa, ela sempre me dizia: Ricardo, eu até hoje não sei uma resposta. Eu tenho resposta para tantas coisas da vida, mas eu não tenho uma resposta. E eu perguntei: qual é? E ele disse: e se eu tivesse ido? Eu não fui por medo. Até onde o medo é a grande desculpa para não tentarmos? Pois é certo que de cada 10 desculpas que você ouve, 9 tem uma grande razão. O medo. O medo, que é um veneno paralisante, terrível. O medo paralisa, consome todas as nossas energias, descarrega a bateria, desgasta. E mesmo quando você faz algo que gosta muito, você sempre se perturbará com medo de que não esteja fazendo as coisas como deveria. Eu tenho medo do meu pai, tenho medo da minha mãe, tenho medo de Deus. Eu tenho medo do que as pessoas vão pensar. O medo põe tudo a perder. Não adianta tentar disfarçá-lo, pois se você estiver com medo, não conseguirá fazer nada construtivo. Só eliminando o medo é que você conseguirá convencer uma pessoa. O medo do fracasso pode limitar uma pessoa. Isso pode acabar com ela, como um indivíduo. Ela deixa de existir praticamente, fica vegetando. Se uma pessoa se preocupa sempre com o fracasso, vai ficar tão ansiosa que terminará fracassando. O medo cria dificuldades imaginárias. E ainda mais, medo é contagioso e se alimenta dele mesmo e se multiplica. A partir do momento que você tem o medo, nossa, aquilo fica terrível. Eu vejo pelo meu caso, eu tenho medo de altura. Quando eu estou num andar alto, meu Deus do céu, parece que eu vou desaparecer. É o medo. Todo mundo percebe quando você está com medo de enfrentar algum desafio. Quero ilustrar essa situação com uma pequena parábola que talvez você, meu amigo, você, minha amiga aqui do rádio, já tenha ouvido.
Numa terra em guerra, havia um rei que causava espanto. Todo mundo tinha medo do rei. Sempre que fazia prisioneiros, o rei não os matava. Mas o que ele fazia? Ele levava os prisioneiros a uma sala onde havia um arqueiro do lado de uma imensa porta de ferro, sobre a qual viam-se gravadas figuras de caveiras cobertas por sangue. Sim, uma enorme porta, e na porta uma caveira. Nesta sala, ele fazia os prisioneiros ficarem em fila e dizia então: vocês podem escolher entre morrer a flechadas por meus arqueiros ou passar por aquela porta que será trancada logo após vocês passarem. Todos ficavam aterrorizados. Morrer pela flecha do arqueiro ali naquela sala, ou atravessar a porta que tinha aquela enorme caveira na entrada. Todos ficavam aterrorizados com aquela porta. O que será que tinha depois? Ninguém passava aquela porta. Todos tinham medo. Todos escolhiam morrer pelos arqueiros. Era impressionante. Todos os prisioneiros de guerra chegavam naquela sala e preferiam morrer pela flechada do arqueiro. Tinham medo de passar pela porta. E o rei dava a opção. Ele falava: olha, vocês escolhem, ou vocês morrem aqui com a flechada do arqueiro, ou vocês passam por aquela porta que tem aquela caveira enorme. Ao terminar a guerra, um soldado que por muito tempo serviu ao rei se dirigiu ao soberano e disse: meu rei, posso lhe fazer uma pergunta agora que a guerra terminou? O rei, olhando para o seu súdito, disse: diga, soldado. Meu rei, o que havia, afinal de contas, por detrás daquela assustadora porta? E o rei disse: vá e veja você mesmo, pode ir, confie em mim. O soldado então abriu vagarosamente a porta, e na medida em que o fez, raios de sol foram adentrando e clareando o ambiente. E finalmente o soldado descobriu, surpreso, que a terrível porta se abria sobre um caminho que conduzia à liberdade. O soldado, admirado, apenas olhou o rei, que diz: você entendeu, soldado? Eu dava a eles a escolha. Ou eles eram corajosos de atravessar a porta, ou morriam como covardes. E eles preferiam morrer aqui, tomando a flechada do arqueiro, do que simplesmente arriscar abrir a porta. Você entendeu, meu amigo, minha amiga, a nossa mensagem de otimismo de hoje? Quantas portas deixamos de abrir pelo medo de arriscar? Quantas vezes perdemos a liberdade e morremos por dentro, trancados em nós mesmos? Apesar de estarmos livres, nos trancamos em nosso coração, apenas por sentirmos medo de abrir a porta dos nossos sonhos. Desejo neste momento, pela nossa mensagem de otimismo, que eu falei para você que hoje seria especial, que você comece a vencer os seus medos, os medos que te impedem de sonhar e realizar. Você busca muitas respostas, mas você não encontra as respostas porque você tem medo de abrir a porta. Meu amigo, minha amiga, você tem a oportunidade de ser feliz. Quantas e quantas coisas você poderia fazer na sua vida? Quantas você deixou de fazer por medo? Medo de namorar, medo de beijar. No começo você tinha medo do sexo. No começo você tinha medo de abraçar. No começo você tinha medo de sair de casa. No começo você tinha medo disso, medo daquilo, medo de uma série de coisas. Hoje, talvez você tenha medo de não entrar num novo relacionamento, ou terminar um relacionamento que já está desgastado, corroído. Você sempre tem medo, 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 medo. Você tem medo de mudar de emprego. Você tem medo de mudar de cidade. Você tem medo de mudar a sua trajetória, o seu caminho. Agora lembre-se de uma coisa. Na sua vida, você quer resultados diferentes? Então busque caminhos diferentes. Porque se você fizer todos os dias as mesmas coisas, os mesmos caminhos, seguir pelas mesmas ruas, os mesmos trajetos, falar com as mesmas pessoas, acredite, você obterá apenas os mesmos resultados. Mude um pouquinho. Busque você mesmo a sua resposta, sem medo. Do que será esta resposta?
Bem mais que o tempo que nós perdemos, ficou pra trás também o que nos juntou. Ainda lembro que eu estava lendo, só pra saber o que você achou dos versos que eu fiz, e ainda espero resposta. Desfaz o vento, o que há por dentro desse lugar que ninguém mais pisou. Você está vendo o que está acontecendo? Nesse caderno sei que ainda estão os versos seus, Tão meus que peço nos versos meus, tão seus que esperem que os aceite em paz. Eu digo que eu sou o antigo do que vai adiante sem mais. Eu fico onde estou, prefiro continuar distante. Bem mais que o tempo que nós perdemos, ficou pra trás também o que nos juntou. Ainda lembro que eu estava lendo, só pra saber o que você achou. Os versos seus são meus que peço, os versos meus tão seus que esperem que os aceitem em paz. Eu digo que eu sou o antigo do que vai adiante sem mais. Eu fico onde estou, prefiro continuar distante em paz. Eu digo que eu sou o antigo do que vai adiante sem mais. Eu fico onde estou, prefiro continuar distante. Desfaz o vento, o que há por dentro desse lugar que ninguém mais pisou. Você está vendo o que está acontecendo? Nesse caderno sei que ainda estão os versos seus, tão meus que peço. Nos versos meus, tão seus, que esperem que nos aceitem em paz. Eu digo que eu sou o antigo do que vai adiante sem mais. Eu fico onde estou, prefiro continuar distante em paz. Eu digo que eu sou o antigo do que vai adiante sem mais. Eu fico onde estou, prefiro continuar distante. Bom dia, Super Rádio Tupi. Super Rádio Tupi.